Nesta tarde maravilhosa eu quero cumprimentar os nossos ouvintes, desejando a graça de Deus sobre cada coração. É um prazer estar aqui e poder conversar um pouco sobre a palavra de Deus. Nós esperamos que os nossos amigos estejam com o coração receptivo à palavra e é uma alegria para nós poder estar aqui com vocês neste momento e por alguns instantes estaremos compartilhando desta palavra maravilhosa. Eu queria fazer uma leitura que nós encontramos nos Salmos, o Salmo 81, versículos 11 e 12. Nessa passagem está escrito assim: Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Eu vou repetir essa leitura para que a gente possa ouvir com mais atenção a ela. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Esta é a leitura e nós queremos poder compreender um pouco mais do significado desse texto. O que essa expressão das Escrituras Sagradas quer nos mostrar quando fala assim. Aqui nós vemos que Deus está chamando a atenção de um povo, chamado povo de Israel. Um povo que Deus escolheu, abençoou grandemente aquele povo que prosperou. Eles eram escravos e Deus os resgatou e deu a eles uma vida bem diferente da que eles viviam antes. Mas aconteceu um detalhe: depois que eles estavam bem, eles se esqueceram de Deus. E então Deus está aqui chamando a atenção desse povo, porque Deus fez bem a eles e eles se esqueceram, não deram importância para Deus. E esta é uma repreensão que Deus está fazendo para que eles retornem, para que eles pensem nos seus atos e possam se voltar para Deus. E Deus faz uma reclamação contra eles, quando diz assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Veja, Deus começa reclamando com o povo de Israel, dizendo que eles não quiseram ouvir a sua voz. Pense nisso, o ser humano não querer ouvir a voz de Deus. Era isso que aquele povo estava fazendo. Eles não queriam ouvir a voz de Deus. E veja como isso, eu fico pensando, olha só, se a gente, neste ambiente que estamos aqui, por exemplo, que ambiente maravilhoso esse, árvores, um clima agradável, uma brisa maravilhosa, uma calmaria que nos convida a entender que tudo isso foi feito por alguém tão poderoso para nos dar de presente tudo isso que nós podemos desfrutar hoje. Essa natureza, essa terra e tudo o que está à nossa disposição, foi Deus que fez. É Deus que nos proporciona isso. Foi Deus que criou todas essas coisas e que inclusive nos criou também. Então esse Deus tão poderoso, tão grandioso, que nos trouxe à existência e ainda nos sustenta e ainda nos proporciona coisas tão agradáveis, coisas tão boas, e fez isso também para aquele povo. E depois que aquele povo estava tão bem, eles voltaram a costas para Deus.
E agora Deus diz: por que esse povo não quer ouvir a minha voz? Então, ouvir a voz de Deus. Será que em determinado momento a gente pensa assim: poxa, eu queria tanto ouvir a voz de Deus, eu queria ouvir Deus falando comigo, eu queria ouvir algo da parte de Deus para que eu pudesse então dar atenção àquilo que Ele está me falando. Como que a gente pode dar ouvido à voz de Deus? Neste exato momento que nós estamos falando aqui, eu peguei um texto da Escritura Sagrada, a Bíblia. A Bíblia, eu quero compartilhar com vocês e afirmar com toda a convicção, com toda a certeza, que é o livro mais importante que existe nessa terra. É o melhor livro que existe. E é tanto assim, que até hoje é o livro mais vendido do mundo, a Bíblia Sagrada. E então eu aproveito para dizer que aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Lá está a palavra de Deus. A Bíblia é a instrução de Deus para nós seres humanos. Então, se nós queremos saber o que Deus quer para nós fazermos, basta que nós leiamos a palavra de Deus. Agora, eu preciso também acrescentar que essa leitura, ela deve ser uma leitura que a gente esteja disposto a, primeiro crendo que é a palavra de Deus, e depois a gente precisa fazer essa leitura com o coração bem aberto, e até pedindo para Deus: Deus, eu quero compreender a tua palavra, porque eu também sei que algumas pessoas têm dificuldade de entender. Eu tinha dificuldade, eu tive dificuldade, mas como é a palavra de Deus, eu pedi ao próprio Deus que me ajudasse a compreender. E quanta coisa Ele me fez compreender depois disso. Então, através dessa palavra, quanto mais a gente lê, com o coração aberto, com o coração disposto a saber o que Deus está nos dizendo, mais a gente vai conhecendo a Deus, mais a gente vai se aproximando dEle, mais a gente vai compreendendo o que Ele quer de nós. E isso é extremamente maravilhoso. Então, a palavra que nós estamos compartilhando com vocês aqui também é a palavra de Deus. Nós estamos servindo como porta-voz de Deus neste momento para os nossos amigos. Porque sabem de uma coisa? Só existem duas formas pelas quais a gente pode conhecer Deus: lendo e ouvindo a sua palavra, ou lendo ou ouvindo alguém nos falando dela. E tem mais: nós, para ouvirmos, é preciso que alguém fale a palavra, e é isso que nós estamos fazendo. Então, nós utilizamos a nossa voz para transmitir essa palavra, e você utiliza o seu ouvido para dar atenção a ela. E então, se você abrir o seu ouvido, ela entra no seu coração, e quando ela entra no seu coração, ela vai fazer uma coisa extraordinária: ela vai gerar fé em você. Porque é isso que a Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir. Quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, essa palavra vai gerando fé dentro de nós. E quando vai gerando fé, a gente vai se aproximando, porque a gente só consegue se aproximar de Deus através da fé. Então veja, como é que começam as coisas? Eu preciso ler ou ouvir. Quando eu ouço ou leio, essa palavra vai para o nosso coração. E quando essa palavra vai para o nosso coração, ela gera fé em nós. E quando ela gera fé em nós, nós começamos a nos aproximar de Deus e conhecer mais a Deus. E era justamente isso que aquele povo não queria. Eles deixaram Deus, deixaram de dar ouvidos a Deus. Agora, qual é a consequência quando o ser humano deixa de ouvir Deus? Quando o ser humano não quer ouvir a palavra de Deus, existem umas consequências muito danosas, muito ruins e muito perigosas. Aqui nós vemos que, na leitura que nós fizemos, diz assim: olha, como eles não quiseram me ouvir, eu os entreguei aos seus próprios desejos, para viverem segundo os seus próprios conselhos.
Olha que coisa ruim é isso. Veja bem, aquele povo, chamado povo de Israel, não quis ouvir Deus. E aí Deus diz: então, como eles não quiseram me ouvir, eu os entreguei aos seus próprios desejos. E só aqui daria para a gente falar bastante coisa sobre isso. Porque nós temos uma natureza chamada natureza carnal, natureza pecaminosa. Porque todo mundo que nasce neste mundo tem essa natureza e tem essa tendência ao pecado. O que acontece? Quando nós damos ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus, e que em nós é gerado fé, nós nos aproximamos de Deus, e Deus passa a dominar sobre a nossa vida. Ele passa a nos governar. Pense o que é um ser humano sendo governado por Deus. Não existe coisa melhor do que ser governado por Deus. Eu faço isso uma comparação da seguinte forma: imagine uma pessoa que é deficiente visual, não consegue enxergar nada. Então, para ele atravessar uma rua, ele precisa de alguém que consiga enxergar para o conduzir. Quando ele quer caminhar por algum lugar difícil, complicado, ele precisa de alguém que o conduza. Ele sozinho não conseguiria. Alguns conseguem uns treinamentos que facilitam algumas coisas, mas ele não consegue ter uma visão clara, um entendimento claro das coisas que estão ao seu redor. Da mesma forma, Deus é para nós como esse guia. Veja, nós somos como aquela pessoa que é deficiente visual. Em que sentido? Fácil, muito fácil de entender. Por exemplo, eu não tenho ideia do que irá acontecer daqui a 10 minutos. Não tenho noção nenhuma sobre isso. Claro que o amado amigo que está nos ouvindo também não sabe. Você não sabe o que irá acontecer daqui a 10 minutos, daqui a um dia, daqui a um mês, um ano. Nós não sabemos do futuro. Só que o futuro está tão claro para Deus, assim como o passado e o presente em todos os lugares. Deus conhece todas as coisas do passado, presente e futuro. Então, em relação ao futuro, nós somos como cego que precisamos ser guiados por Deus. E quando nos aproximamos dele, nós confiamos a ele a nossa vida, e ele vai nos conduzir, vai nos guiar. E uma coisa é certa: quando Deus está nos conduzindo, quando ele está nos direcionando, nós iremos chegar ao lugar certo. Tudo irá dar certo e funcionar nas nossas vidas, porque ele conhece tudo, ele pode tudo, ele sabe de tudo. Essa é a grande diferença. Mas quando o rejeitamos, o que ele diz? Olha o que ele fala: eu os entreguei aos seus próprios desejos. Imagine o cego parado no meio da rua, sem ter ninguém que o conduza. Para onde ele vai? Ele pensa em ir para um lado, ele vai, dá com a cara de uma árvore. Pensa em ir para o outro, ele vai, dá com a cara do poste. Vira para o outro e vai, dá com a cara na parede. Assim o ser humano vive quando não está dirigido por Deus. Por isso que nós precisamos ser dirigidos por Deus. Ele anda pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios desejos. E o ser humano tem muitos desejos, e desejos que não são bons. É por isso que acontecem tantas coisas ruins neste mundo, porque os homens estão sujeitos aos seus próprios desejos, que são desejos carnais, desejos pecaminosos, que são contrários à vontade de Deus. E por isso que nós dizemos, queremos trazer neste momento uma palavra para que nós possamos entender como é importante saber que há um Deus que quer nos guiar, que quer nos conduzir, está pronto para isso, e só espera que nós digamos a Ele: Senhor, toma conta da minha vida, dirige a minha vida, me mostre o teu caminho, guia os meus passos, me mostre por onde eu devo andar. Eu quero conhecer a tua palavra, eu quero obedecer a tua palavra, eu quero dar ouvido à tua voz. Então sabe o que vai acontecer? Você não vai mais viver pelos seus próprios desejos,
mais você vai ter desejos que Deus vai colocar no seu coração. E tem uma palavra na Bíblia que diz o seguinte: que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E nós temos também na palavra nos dando a entender que quando Deus está nos conduzindo, Ele controla as nossas vontades. Ele coloca em nós vontades que são boas para nós e para os nossos semelhantes, próximos. E quando Ele coloca essas vontades, se a vontade que está em nós vem de Deus, Ele trabalha para a realização daquilo que Ele colocou em nosso coração. Isso é muito maravilhoso. Eu estou falando rapidamente, porque se nós tivéssemos tempo bastante para entrar em mais detalhes sobre isso, seria muito bom. Mas quero que isto seja suficiente para que nós possamos compartilhar a importância de darmos ouvidos à voz de Deus, para que em nós haja espaço para que Ele conduza a nossa vida e vivamos segundo o seu querer. Que Deus abençoe a todos os nossos amigos neste momento. Muito obrigado. Amém.